Olá, seja muito bem-vinda ao episódio 23 do Pode Crer Cast. Sim, o nome mudou, porque eu acredito, quem já acompanha aqui desde muito tempo, era com a FEPOD, mas eu acredito que Pode Crer faz bem mais sentido ao propósito que eu quero trazer aqui, que a gente pode crer em milagres, a gente pode crer nas histórias das pessoas. E hoje, né, é o episódio 23. Se você está aqui no YouTube, eu estou testando esse novo formato. E se você está no Spotify, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Fernanda, sou casada com o Hinaldo há 10 anos e sou mamãe da Malu há 5 meses. E, principal de tudo, sou filha amada, né, do nosso Deus, do Deus vivo. E aqui eu compartilho histórias de outras pessoas, eu compartilho coisas que eu vivenciei, compartilho dicas, enfim, é isso. E hoje eu quero trazer um assunto que eu conversei no Instagram, né, que eu comentei no Instagram essa semana, nunca tinha compartilhado. E eu vi que foi um assunto que pessoas falaram, pessoas vieram pedir ajuda, e eu vi que ainda é um tema com tabu, que é sobre depressão. Então, eu quero compartilhar um pouco da minha história. Talvez eu não consiga compartilhar com tantos detalhes, porque eu vivenciei isso lá em 2015. Então, pode ser que eu esqueça algumas coisas, pode ser que eu não me lembre mais de tantas coisas, mas eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo por estar passando por isso, é que eu venci, né, com a ajuda de Deus e com as ferramentas que Ele nos deixou disponível, eu consegui vencer, né? E em nome de Jesus, é uma batalha já vencida e eu luto, mas eu não gosto de dizer que, ai, Fernanda, então quer dizer que você nunca mais vai vencer isso? Não sei. Mas tudo aquilo que eu aprendi, que o Senhor me ensinou através disso, e tudo que eu puder fazer para não vivenciar isso novamente, eu farei. Então vamos lá. Quando foi que eu tive. Eu anotei aqui uns pontos, porque eu tinha começado a gravar e tinha ficado tudo. Eu começava uma história aqui, outra lá, então eu anotei para ter uma linha mais ou menos lógica. Então, lá em 2015, eu tive esse diagnóstico. E como foi isso? Eu, desde 2001, 2010, eu faço cursos, né, de inteligência emocional, de liderança, coaching. Em 2015, eu fui passar por mais um processo de coaching e geralmente quando você passa por um processo de coaching, o coaching lhe ajuda a chegar em objetivos. E eu sempre saí assim motivada a alcançar aquele objetivo daquela sessão. E nesse ano específico eu vi que eu estava saindo triste, eu estava saindo mais desmotivada do que eu chegava. Eu choro fácil, mas eu choro de emoção, de alegria, e era um choro assim de tristeza. Eu via que eu estava ficando muito triste mais tempo. Porque abre parêntese, a tristeza não é problema. A gente vai ficar triste muitas vezes e tá tudo bem. Agora, quando isso acontece com muita frequência, aí é que a gente precisa sinal de alerta. Então opa, tem alguma coisa aqui estranha. Aí eu fui para terapia. Eu mesma me encaminhei para a terapia. Chegando na terapia, no primeiro dia a psicóloga perguntou assim: "Quem é a Fernanda?" E eu chorei copiosamente com essa pergunta. E aí eu parei o processo do coaching, né? E disse, não, eu tô indo pra terapia, eu vou fazer terapia, acho que é o que eu tô precisando nesse momento. E aí eu comecei a terapia mais ou menos em agosto de 2015. Quando foi em outubro, eu tive uma crise de ansiedade. E pra glória de Deus, eu já estava na terapia. E foi tão assim, mesmo eu já estando na terapia, eu não sabia o que era, que eu mandei mensagem para a psicóloga, doutora, hoje eu não vou para terapia porque eu tô indo para o hospital, porque eu tô sentindo dormência, tô com dor de cabeça, tô com a parte de trás do meu corpo toda dormente, então eu não tenho condições de ir para terapia, hoje eu tô indo para emergência. E ela disse, Fernanda, pode vir para cá, você tá tendo uma crise de ansiedade.
E quando eu cheguei lá, eu só chorava. Eu acho que eu passei uns 15 minutos chorando, de soluçar, assim, e não tinha o que me acalmasse. Eu entrei numa crise de choro e aí ela chamou um médico que estava na mesma clínica e esse médico me passou a medicação. E eu lembro de como foi para mim ouvir aquela coisa que eu ia tomar remédio, né? Acho que a primeira pessoa que menos se acolhe quando tem um diagnóstico desse somos nós mesmos. Porque assim, tem muitas doenças, né? E quando dizem que a gente precisa tomar um remédio para aquela doença, geralmente a gente faz o que o médico falou. Agora, quando é para isso, é como se fosse algo errado de ser feito. Então, eu chorei muito. Eu lembro que quando eu liguei para o Inaldo falando que eu ia precisar tomar medicação, ele teve a mesma reação que eu tive comigo mesma. Ele disse: será, amor? Será que você vai precisar mesmo tomar medicação e tal? Era tudo muito novo pra gente. Só que esse médico, para a glória de Deus, ele foi um médico que já passou a medicação e me ensinou já como fazer a retirada dela. Então, ó, você vai continuar na terapia e você vai tomar a primeira caixa um comprimido todo, a segunda caixa meio comprimido. E se você continuar assim, a gente vê. Mas eu acho que para você essa intervenção já vai funcionar. Porque você tá na terapia, tá fazendo tudo bem direitinho e tal. E assim aconteceu. Eu tomei a primeira caixa e a segunda eu já fui tomando metade do comprimido. E eu também tomava um remédio em gotas e ele também falou, ó, esse aqui você vai tomar 10 gotas, segunda semana 9 gotas, terceira semana 7 gotas e assim sucessivamente. E isso eu vinha com insônia, então há muitas noites eu não dormia. E depois de eu ter tomado a medicação, né, eu voltei a dormir e tudo mais. E ter tomado já fazendo essa progressão foi muito bom, porque quando parou, eu realmente parei e não retornei a tomar, mas permaneci na terapia. E a terapia, ela me ajudou, assim, incrivelmente, incrível, a me conhecer melhor, a colocar limites, é, em, em coisas na minha vida que eu precisava colocar. Na época, eu não tinha muito limite com relação ao trabalho. Hoje, eu acredito que eu teria também sido diagnosticada com burnout. A empresa, ela que eu trabalhava na época, ela eu pedi demissão, né? Não, eu pedi demissão porque realmente eu adoeci, literalmente. E só que é que eu percebo que algumas pessoas elas ficam nisso, na doença, naquilo que aconteceu. E talvez você possa até ver meu vídeo da endometriose, que, né, o Espírito Santo trouxe aqui. Se você pegar para pensar, é isso, é Deus. Eu confio que o Senhor está comigo, eu confio que o Senhor vai fazer. E qual é a minha parte? Então, assim como o Senhor me deu a gestação da Maria Luísa, eu tendo endometriose, o Senhor também trouxe a cura da depressão e me deu ferramentas para eu fazer algumas coisas para poder sair disso. Eu aprendi nessa estação, mas o Senhor também trouxe a cura, né? Uma coisa, eu lembro de uma pregação que eu fui, que foi falado o seguinte, porque na época eu comecei a ir para o culto e não senti nada, eu ia para a GC, que é uma ferramenta que tem na minha igreja, que se chama Grupo de Crescimento, e eu também sentia um vazio, e eu ficava, Deus, será que é para eu continuar indo, né? A vontade que eu tinha era de não ir mais, de não fazer mais. E aí eu fui numa pregação que dizia assim, naquele versículo, agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor, porém o amor é o maior deles. E aí a pastora Roberta falou assim, se você não consegue ter fé, se você não consegue ter esperança, ame ao Senhor, da forma que você está conseguindo amar. E eu peguei aquilo para mim. Então eu ia para a igreja por amar ao Senhor. Eu ia para o GC por amar ao Senhor. Porque é impossível a gente amar ao Senhor e não receber algo de volta. É impossível, né? Então, todas essas. Eu ia para a igreja,
eu ia para a igreja por amor ao Senhor. Hoje eu ainda vou por amor ao Senhor. Mas a fé, a esperança, ela já está novamente em mim. Naquela época não, mas o amor ao Senhor, ele fez com que as coisas, né, retornassem, voltassem ao seu lugar. Então, e eu me comprometi também a ir para a terapia. Então, eu fazia terapia toda semana eu estava na terapia. E eu também fiz o tratamento que me foi passado. Então, qual foi o tratamento? A minha psicóloga passava livros, eu tentava ler, porque eu não gosto muito de ler. Inclusive, um deles é Os Quatro Compromissos, que até hoje tem sites que eu peguei naquela época e hoje eu já reli o livro, porque é um livro fantástico. Eu estava na terapia toda semana, a gente fez um esforço financeiro para eu poder estar na terapia toda semana. Eu comecei a fazer atividades físicas, eu comecei a ter motivos de gratidão durante o dia, então eu anotava motivo de gratidão, começava o dia falando motivo de gratidão. Então eu comecei a fazer coisas, fazer ações para me tirar disso. Então eu anotei aqui, né? Eu li as coisas certas, eu comecei a ler as coisas certas, porque a palavra de Deus fala tudo aquilo que é bom, tudo que é agradável, que isso enche a vossa mente. E quando a gente está vivenciando o processo de depressão, é ao contrário. A nossa mente, ela se enche de tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não é agradável. Eu, falando por mim, né? Os meus olhos, eles estavam olhando para tudo aquilo que era negativo, para tudo aquilo que não fazia bem. Era onde os meus olhos estavam. E a palavra de Deus diz para a gente mudar os nossos olhos para tudo que é bom. Isso é do dia para a noite? Não. Mas se você não começar de alguma forma, isso nunca vai mudar. Então, é olhar os seus olhos para aquilo que é bom. Então, eu comecei a fazer isso, ouvir as coisas certas. Então, comecei a ouvir podcasts certos, eu comecei a ouvir músicas certas, eu comecei a ouvir aquilo que trazia esperança ao meu coração. Estar com as companhias certas. Então, mesmo eu não querendo, eu ia para um GC. Mesmo eu não querendo, porque durante a depressão, várias vezes eu saí com o Hinaldo e aí eu mandava mensagem para ele: amor, vamos embora porque eu quero sair daqui agora. Eu entrava no carro e entrava chorando. Porque eu não queria estar ali, eu não queria. Era ruim estar com pessoas. É tão difícil eu acessar esse sentimento que eu não sei dizer nem o que é que eu sentia. Mas era como se eu sentisse uma vergonha por estar daquele jeito, sabe? E aí, por amor ao Senhor, eu estava com as pessoas certas. Então, eu ia sim para a GC, eu comecei a ir sim me encontrar com minhas amigas, mesmo que eu ficasse pouquinho tempo, mas eu fazia isso. E fazer coisas que eu gosto. Então, eu gosto muito da minha companhia. Então, eu ia no cinema, eu gosto de ver pôr do sol. Então, eu ia ver o pôr do sol. Eu comecei a fazer coisas que eu gosto com mais frequência. Coisas pequenas, mas com mais frequência. E o tratamento correto. Então, terapia, tomei a medicação como o médico mandou, porque eu observo que às vezes tem pessoas que deixam a terapia ou deixam de tomar medicação. E assim como eu falei no meu vídeo da endometriose, que tem pessoas que eu conheço que fizeram a cirurgia e não foram para o retorno da médica, tem pessoas que também param de tomar medicação porque, eu acho que eu preciso parar. Mas sem a orientação médica, então fazer o tratamento certo para qualquer doença é importante. Então, fazer da maneira certa. E se acolher como você acolheria um amigo seu que estivesse passando por essa situação. Se um amigo seu chegasse para você e dissesse assim: oi, eu estou passando por um processo de depressão, você não ia dizer: deixa disso, isso é frescura. Você ia acolher. Então, se acolha e se acolha de um jeito que você acolheria um amigo. Você vai sair dessa? Você vai vencer isso. Você vai passar por isso de uma melhor forma. E como diz o Rodolfo Abrantes, que das minhas feridas saia poder para curar. Eu lembro que na época, logo depois que eu passei desse processo, assim, recente, um ano depois, Deus confiou pessoas na minha liderança que estavam passando por isso.
Pessoas que se abriam comigo, às vezes na rua, dizendo que estava com depressão, e por eu ter passado, eu consegui ajudar de uma melhor forma. Esse assunto veio para mim essa semana de novo na minha mente, e várias pessoas já vieram falar comigo. Então, se hoje você está enfrentando isso, acredite, Deus ele tem um propósito no meio disso, nessa escuridão. Se você, como eu disse, só a gente pode tirar a gente daí, procurando as coisas certas, fazendo as coisas certas. E você, Deus, ele tem todo o poder para fazer você, das suas feridas, ter poder para curar, né? Então, eu fiz o tratamento certo. E aí, em 2019, já estava em outro emprego, já estava, graças a Deus, muito, muito bem. Eu comecei o MBA em psicologia positiva, aliás, em gestão de pessoas. Só que tinham algumas cadeiras em comum com o pessoal da psicologia positiva. E eu comecei a conversar com essas pessoas. E aí eu disse, gente, que coisa interessante esse tema, vou fazer. E eu simplesmente sou apaixonada. Então, você está escutando aqui o áudio de uma especialista em psicologia positiva, eu tenho MBA em psicologia positiva. E o que é que a psicologia positiva fala? Esse nome positivo, né? Psicologia positiva, parece que é uma vibe de good vibes, positividade, não sei o que. Não. Qual é a ideia? A ideia é você fazer, para mim, esse versículo que eu vou dizer resume a psicologia positiva, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então é a gente olhar e fortalecer as coisas boas da nossa vida. Então, tem o teste VIA, que é um teste que você faz, que você olha suas forças de caráter, então você vai fortalecer suas forças de caráter. Você... E aí, algumas coisas que eu já estava fazendo, eles com estudo, é uma ciência do bem-estar. Então, não é um achismo, a gente acha que pode funcionar. Não. Tiveram estudos. A gente acredita que os exercícios físicos, eles ajudam, eles aumentam o bem-estar. Vamos estudar? Vamos. Então, pegaram tantas pessoas e fizeram um estudo e chegaram a essa conclusão. Que eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso, porque eu também vi que foi um tema que as pessoas amaram. E aí, assim, e aí eu vi que muitas coisas que eu estava fazendo foi comprovado com estudos que funcionava. Então, gratidão, agradecer, você parar para agradecer o seu dia, você estar com companhias certas, você fazer as coisas que você ama com frequência, você ter um equilíbrio entre a sua vida pessoal e o seu trabalho, você fazer os tratamentos certos para as doenças que você tem. Então, tudo isso aumenta o seu bem-estar. E aí eu me deparei, eu disse, gente, uma ciência estudou aquilo que eu vivenciei, né? E isso foi em 2019, eu me formei em 2021, 2021. Não vou lembrar agora, mas eu acho que foi em 2021. Ou foi 2020 ou foi 2021 que a pandemia ela dá um tilt na cabeça, não sei se na sua, mas na minha com relação ao tempo deu um pouquinho. E aí, esse ano, agora de 2024, eu fui mamãe. E eu passei pelo puerpério de uma forma leve. Fernanda, então você não chorou? Chorei, gente. Os hormônios, eles ficam meio doidos. Então, tiveram dias que eu disse, amor, senta aqui, eu só preciso chorar. Chorei, 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 chorei. Agora, esse hábito de já ver as coisas de um olhar positivo, é tão assim que hoje eu passava a noite acordada com a Malu, né? Às vezes quando ela acorda, eu digo, se eu estou à noite acordada é porque eu tenho uma filha para estar acordada à noite. Então, glória a Deus por isso. Então, é você conseguir olhar o positivo e focar nesse positivo e dar potencialidade nesse positivo. Talvez se você tá vendo esse vídeo aqui e hoje está no auge da doença, seja complicado para você fazer algo. Mas eu vou te dizer 5 coisas para você fazer. 5 coisas para você poder começar hoje. 5 coisas para você poder dar um start agora.
Primeira coisa, faça terapia. Procure uma terapia. Segunda coisa, todos os dias de manhã você vai acordar e você vai conversar com Deus. Você vai dizer: Oi, Deus, bom dia. Oi, Deus, estou aqui. Terceira coisa, você vai agradecer por um motivo. Deus, obrigada por eu respirar. Né? Bom dia, Deus, obrigada por eu respirar. Bom dia, Deus, obrigada por eu enxergar. Bom dia, Deus, obrigada porque eu tenho uma cama. Você vai todo dia fazer isso, né? E você vai fazer algo que você gosta. Eu gosto de caminhar, eu gosto de comer um sorvete, eu gosto de ouvir uma música. Então você vai fazer isso, certo? E você vai acreditar em você, porque eu tô falando aqui de uma pessoa que venceu isso. E se eu pudesse olhar para Fernanda lá atrás e dizer para ela, Fernanda, o que eu queria dizer é obrigada por ter acreditado em nós, obrigada por ter acreditado em você, que você ia vencer isso, por ter feito as coisas que eram necessárias ser feitas, porque eu lembro que na época eu me colocava muito como vítima e eu realmente estava sem forças. E o pouquinho de força que eu tinha, eu botei em mim para dizer, eu vou sair disso. Eu vou sair disso, como outra doença que eu já venci, eu vou vencer isso aqui também. E as ferramentas que eu tiver, eu vou botar em prática. Então eu digo para você, eu acredito em você e você pode sim vencer isso, certo? Se você gostou, se fez sentido, enfim, manda para alguém que talvez esteja passando por isso. Deus, ele em tudo faz, ele tem um propósito em tudo, nas coisas que a gente entende e nas coisas que a gente não entende. E me segue lá no meu Instagram, que eu compartilho mais do dia a dia, também vou começar a compartilhar mais sobre as ferramentas da psicologia positiva. E agora eu tenho um desafio chamado Desperte Sua Luz. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas agora, né, que está postado, vai começar a terceira turma, que é um desafio para a gente colocar algumas ferramentas da psicologia positiva em prática no nosso dia a dia. Então vai lá no Instagram, tem um link na bio. E é isso. Tomara que tenha feito sentido, que Deus te abençoe e até mais. Tchau, até o próximo episódio.